Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBT Visual. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, também curtir e compartilhar essa videoaula para que chegue ao mais grande número de pessoas e assim você vai estar contribuindo para o crescimento do Reino de Deus e também para o crescimento do canal. Seja bem-vindo. Esse canal tem por objetivo trazer aqui alguns subsídios para as aulas da CPAD, mais precisamente da revista Adultos. E nesse trimestre nós estamos aí trabalhando um assunto bastante palpitante, que é missiologia. Antes de dar o prosseguimento, faço sempre aquele lembrete, vou deixar nas descrições também a aula em PowerPoint, caso você queira ministrar na sua igreja, usando aí um notebook, um data show, ou uma televisão, você fique à vontade. São slides animados, e a gente deixa sempre esses slides porque muitos gostaram do estilo, e pedem sempre para que a gente coloque ali. Então você vai baixar na descrição esse slide e use conforme o Espírito Santo colocar no teu coração. Deus abençoe a todos. Nós estamos aí então caminhando para o término desse trimestre e desse ano de 2023. Tivemos aí lições maravilhosas nesse ano de 2023 e estamos encerrando aí com um tema que fala muito ao coração e também fala muito com o que nós estamos fazendo, o que a igreja está fazendo, e ao mesmo tempo também mostra uma realidade que nós estamos aí nos avizinhando de uma perseguição. Pode acontecer inclusive no Brasil, mas não podemos esquecer de um detalhe: Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus, Ele está no comando de todas as coisas, e nada do que acontece acontece sem a permissão de Deus e sem estar no controle de Deus. Que Deus abençoe a todos, que você seja usado também nessas duas aulas que faltam para falar aos teus alunos desse compromisso que a igreja tem. Muito bem, então vamos para a nossa penúltima videoaula do ano de 2023. Então, a lição que estudaremos nesse domingo, muitas igrejas não terão a escola dominical nessa manhã do dia 24. Eu respeito isso também e respeito também as que vão ter a sua aula, não vai suspender nenhum trabalho, mas aí não vou aqui entrar no mérito se deve ou não, respeito aqueles que vão ministrar a aula depois, aqui mesmo onde nós estamos, a aula vai ser ministrada numa terça-feira à noite, tendo em vista que nessa manhã do dia 24, muitos passarão aí, já estarão alguns viajando, outros saindo do seu local, de uma cidade, de um bairro, e indo ficar ali já com seus parentes para preparar para passar o Natal com os seus familiares. Isso é honroso, é o momento de nós também pararmos para mostrar a todos o verdadeiro significado do nascimento de Jesus Cristo. É certo, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas se formos entrar nesse ponto aqui, muitas coisas que nós seguimos nos dias atuais, também nós seguimos sem ter um pensamento
por que aquilo aconteceu. Por exemplo, só citando um exemplo aqui, alguns meses do ano que nós temos e que nós respeitamos foram dedicados inclusive a imperadores romanos. Nós temos aí julho, nós temos agosto, que são meses que foram dedicados a deuses. Mas nós, cristãos, não adoramos esses deuses. Mas nós, alguém que está assistindo essa aula nasceu em agosto. E você vai deixar de dizer que nasceu em agosto porque o mês de agosto foi dedicado a um deus que era o imperador romano? Então são coisas bem rápidas, não tem como a gente falar aqui numa videoaula, pois é um outro assunto. Mas que Deus abençoe a todos. Você que comemora junto com seus familiares aí o nascimento de Jesus, Feliz Natal para você e todos os seus familiares também, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Então, no dia 24 de dezembro de 2023, nós teremos aí a lição de número 13, que tem como tema o propósito de missões. É uma aula que vai ser uma aula rápida, porque extraordinariamente nós temos aí duas aulas, a lição de número 13 e a lição de número 14, com dois tópicos. Eu tenho bastante tempo que eu não vejo pelo menos aulas seguidas assim, com apenas dois tópicos, né? Mas vamos aí para a nossa videoaula. Com certeza também será uma videoaula um pouco mais curta. Então, é o propósito de missões, o tema, e o texto áureo diz dessa forma: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática diz dessa forma: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então, já estamos adiantando aí, né? Que falaremos principalmente no segundo tópico, que não é uma opção. Eu devo ou não devo pregar? Não, você tem que pregar. Você tem que pregar. Isso, o que você recebeu de graça, você tem que dar também, que é o evangelho da salvação. Vamos para a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Como é uma videoaula também rápida, vamos ler aqui esse texto. Apocalipse 5, versículo 9 ao 14 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Versículo 14 diz: e os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, onde vai falar aqui sobre o ápice, né, de toda o resultado da pregação da palavra de Deus.
E isso aqui, como já é dito, né, em Apocalipse, isso é algo que vai acontecer futuramente. Muito bem. Então, o propósito, né, aqui o tema da nossa lição é o propósito de missões. Qual é o propósito de missões? É uma coisa bem clássica, não tem como fugir, né, de outra resposta a não ser a pregação, né, a proclamação da mensagem do reino. Quando Jesus ele vem ali e ele, ao iniciar o seu ministério, ele já inicia com ali o Sermão do Monte, ele estava ali dizendo as características dos mensageiros do reino. Ali estava falando para o coração daquelas pessoas. Mas esses mensageiros deveriam então estar pregando a palavra de Deus, né? Deveriam estar ali levando essa mensagem. Este é o intuito. Primeiramente ele chama 12 apóstolos, e desses 12 ele chama outros discípulos. Há um crescimento muito grande no dia de Pentecoste, e este evangelho então deveria ser ministrado em todo o mundo. A grande questão aqui é que o propósito é esse, mas a igreja tem cumprido esse propósito? É isso que a lição traz essa reflexão, né, para nós estarmos aqui nos fazendo essa pergunta para nós mesmos. O que nós estamos fazendo? É este o objetivo. Muito bem, então com isso vamos para o primeiro tópico da nossa lição. O alvo da obra missionária. Primeiro ponto, o fundamento da realidade salvífica. Nós observamos aqui então, o pastor Wagner Gabi, ele coloca aqui Apocalipse capítulo 5, porque ele mesmo vai dizer aqui nesse tópico, nesse ponto, ele vai dizer, né, que ali em Apocalipse nós observamos o verdadeiro propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Apocalipse. No texto vai dizer que o objetivo de Deus, desde o início de todas as coisas, é comprar, é trazer para si, é resgatar, é reconciliar o homem para consigo mesmo. E isso só poderia e pode acontecer com a pregação da palavra de Deus, né? Então, ali ele vai citar uma grande multidão, aonde eles estavam ali atribuindo ao Cordeiro toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Mas por que eles estavam atribuindo ao Cordeiro tudo isso? É porque ele era bonito? É porque ele era um homem majestoso, um homem de porte físico, de um general, alguma coisa assim? Não. Pela obra que ele fez no Calvário, né? Então, é por essa razão que eles estavam ali cantando ao Cordeiro de Deus, né? E é uma coisa maravilhosa, porque isso será no final de todas as coisas, passando aqui já a grande tribulação, todos os redimidos, né? Todos aqueles que foram salvos, ali vai estar Israel, reconhecendo também com toda certeza o sacrifício de Jesus Cristo, que é um desejo e a oração da igreja na atualidade. Ponto segundo, um propósito global. Aí ele vai citar aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, a grande comissão, né? Ali, se você pegar a grande comissão e juntar com Apocalipse, você vai ver que tem a mesma conotação.
porque ali em Apocalipse diz que todos aqueles foram salvos, né? E em Mateus capítulo 28 vai mostrar da mesma forma também que o evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura. E aqui nós entramos em um ponto de polêmica, né? Jesus morreu somente por alguns ou Jesus morreu por toda a criatura? Por que nós perguntamos dessa forma? Porque existem linhas de pensamento aí, correntes teológicas que dizem que Jesus morreu somente por alguns e não por todos. Mas nós preferimos ficar com a palavra de Deus, que diz que todos. João capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, ele não diz alguns, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então há vários textos na Bíblia Sagrada que diz que Deus ele morreu por todos, né? Agora todos vão aceitar? Essa que é a questão. Não, com toda certeza não. Existe o livre-arbítrio onde a pessoa pode dizer um não com toda convicção, tá? E aqui é uma outra situação, um outro assunto também, mas aqui o importante a gente notar que é justamente esse o princípio de missões: pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção, sem cor, sem raça, mas pregar a todos o evangelho. Não vou pregar para o muçulmano porque o muçulmano não gosta de Israel, o árabe não gosta não, Jesus não demonstrou isso. Por outro lado, ele dá um exemplo muito grande, ali em Israel mesmo, existia uma distinção entre os israelitas e os samaritanos. E os samaritanos eles eram tidos como pessoas que não deveriam estar ali ouvindo a mensagem. E até os discípulos de Jesus ali, eles ficam boca aberta quando vê Jesus conversando com uma mulher samaritana. Então, Jesus ele não tinha barreiras para pregar a palavra de Deus, né? Preste atenção numa coisa: não ter barreira não é você concordar com o pecado. Tem gente que diz, né, que eu tenho que pregar a todos, mas eu tenho que aceitar a todos, né? Aceitar o pecado de todos, ou seja, a pessoa vai se consertar lá na frente. Não, o pecado ele tem que ser denunciado. Jesus ele nunca concordou com o pecado, mas ele sempre amava o pecador. Então, esse é o propósito de missões, então, que é um propósito global, não é um propósito local, né? Não é um propósito para simplesmente para a Europa, mas é um propósito para todo o mundo. Muito bem, então vamos para o tópico segundo. Como disse, somente 2 tópicos nessa lição e na próxima também, que o segundo tópico diz: pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Agora, se o evangelho é para ser pregado para todas as criaturas, o evangelho também tem que ser pregado por todo cristão. Agora, temos que fazer aqui algumas ressalvas que vamos fazer no decorrer desses pontos que vamos falar aqui. Ponto 1. Qual é a nossa disposição? Ele faz uma pergunta aqui que vai ser tratado mais precisamente na próxima lição. Ele vai dizer aqui: você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança, pregar o evangelho a toda criatura? E aí fica uma pergunta que vai ser respondida melhor na próxima lição. Então não vamos aqui invadir uma outra lição,
Mas a pergunta seria: toda criatura precisa ouvir a palavra de Deus para que Jesus venha? Ou seja, a vinda de Jesus, ela só ocorrerá se se a igreja de Jesus pregar o evangelho e toda criatura, toda pessoa ouvir a palavra de Deus. Fica um ponto de interrogação, porque a razão dessa pergunta é porque nós escutamos algumas pessoas dizendo que é necessário que toda criatura ela ouça a palavra de Deus para que Jesus venha. Eu já vou adiantar. Jesus não está atrelado a isso. A vinda de Jesus ela não está totalmente atrelada a isso. A igreja ela tem que pregar a palavra de Deus, mas preste atenção. Jesus ele vai vir quando for o momento dele vir. Por que eu falo dessa forma? Porque, infelizmente, isso é uma reflexão que nós temos que fazer e ficar preocupado com isso. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Nessa hora que eu estou trazendo essa videoaula, falo isso com dor no coração, está alguém morrendo sem Jesus Cristo. E aí é uma preocupação da igreja em estar fazendo essa pergunta: o que eu estou fazendo para alcançar essa vida? Ou então, o que eu deveria ter feito para alcançar essa vida? Então é um pensamento, é uma pergunta que a gente deve fazer, mas preste atenção, Jesus ele vai voltar independente se toda criatura ouvir ou não a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Quantos índios já morreram sem ouvir a palavra de Deus? É uma preocupação para a igreja. Mas Jesus não depende disso para poder voltar. Ele vai voltar no momento em que estiver determinado para isso pelo Pai. Então, acabou. Quando chegar o momento, aí ele vai vir para buscar a sua igreja. Mas é um dever, né? É um dever, é uma responsabilidade de todo cristão, independentemente quem seja. Todo cristão deve pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus aqui não quer dizer ir lá para a África, ir lá para os países muçulmanos. Aonde você está, você pode e deve pregar a palavra de Deus. Lembre-se que nós pregamos entregando um folheto. Lembre-se que nós pregamos abrindo a Bíblia e falando do Evangelho a uma criatura. E, em último lugar, nós também pregamos o Evangelho com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso testemunho. Muitas pessoas são tocadas pela vida de uma pessoa que é uma serva de Deus, que é um servo de Deus. Então, nós pregamos a Jesus de diversas formas e de diversas maneiras. O importante é pregar a palavra de Deus. E aí fica uma pergunta aqui do pastor Wagner Gabi. O que a igreja tem feito nessa última hora? Eu falei esses dias atrás numa aula. Já pensou? É uma pergunta que eu faço para você também. Já pensou se todas as Assembleias de Deus, vou falar somente das Assembleias de Deus, que é aqui o foco. Já pensou se todas as Assembleias de Deus, ao invés de ficar puxando a sardinha para o seu próprio prato, olhando para o seu próprio umbigo, se todas as Assembleias de Deus se juntassem para a evangelização, esquecendo aqui coisas picuinhas, alguns inclusive preceitos de homens, e não, eu não me junto com aquele ali porque aquele ali não usa chapéu. Não, eu não me junto com aquele grupamento ali porque eles não usam gravatas, né?
não, eu não me junto com aquele ali, porque as irmãs lá, elas tiram as pontas do cabelo. Se a gente parasse com essas coisas tão pequeninas e nos juntássemos para pregar a palavra de Deus, imagine o que aconteceria. Outra pergunta, outra reflexão. Já pensou se as Assembleias de Deus que tem na sua cidade se juntassem todas para fazer um colégio evangélico, um colégio assembleiano, uma escola assembleiana, uma escola secular, onde seria aberto para a sociedade, mas seria aberto também para os filhos dos crentes, onde teria uma educação de primeira, uma educação voltada para os bons costumes. Olha que coisa! Mas nós nos perdemos muitas vezes em coisas pequenas e esquecemos das grandes coisas que é as coisas do reino de Deus. Isso é uma responsabilidade. Você ter investido nos jovens da sua igreja. Antigamente os jovens, eles tinham sede de serem pregadores da palavra de Deus ou serem missionários. E hoje, os jovens da sua igreja têm esse desejo? Quantos jovens da sua igreja você vê que tem chamada para a pregação da palavra de Deus? É um ponto para a gente pensar, porque hoje nós estamos investindo muito, não tenho nada contra, mas nós estamos investindo muito no louvor da igreja, né? Na equipe de louvor da igreja, mas nós não estamos envolvendo em missões. Isso é uma preocupação que a igreja deve ter. Tópico segundo, pois me é imposta essa obrigação. Preste atenção, ele diz que o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. E é verdade. Jesus mesmo, quando ele teve um encontro com o apóstolo, ali, né, com aquele perseguidor, ele diz para ele claramente, ele diz, olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele mesmo vai dizer para Ananias, ele vai dizer, vai porque ele é um vaso escolhido para levar o meu evangelho às nações, aos gentios, aos reis, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pela minha obra. Então, não era uma opção que o apóstolo tinha, era uma obrigação. Não era nem um dever, era uma obrigação. Agora, preste atenção numa coisa. Todos nós temos também esta obrigação, pregar o evangelho. Mas preste atenção numa coisa. Deve-se colocar os tipos de chamado, né? Eu não devo colocar e ensinar para todos que todos têm uma chamada, todos têm uma chamada para ir para o meio dos índios para pregar a palavra de Deus. Porque nem todos têm essa chamada específica. Todos nós temos uma chamada geral, mas alguns têm chamadas específicas, né? E essa chamada específica diz respeito a ir para o meio dos índios, a ir para o meio dos quilombolas, ir para o meio dos ciganos, ir para o meio dos ribeirinhos. Todos esses têm essas chamadas específicas, né? Esse chamado específico, onde eles vão, eu creio até mesmo falando assim como dom, ali eles vão se sobressair muito mais do que aquele que não tem essa chamada. Então, cuidado com isso. Nós não podemos induzir a todos a ir para lugares onde uma pessoa ali, aquele local é para uma pessoa com uma chamada específica. Agora, preste atenção. A chamada geral é para a pregação aonde você está. Você pode pregar para o seu vizinho, você pode pregar para
amigo do seu serviço, você pode pregar para o colega de faculdade, você pode pregar na rua, você pode pregar num culto ao ar livre, você pode pregar no hospital, você pode pregar no presídio, você pode pregar em diversos lugares. Esta é a chamada geral. E esta é uma chamada para todas, para todos, e isto com toda certeza é uma obrigação de todo o crente. Agora, a pergunta é, e eu encerro por aqui fazendo essa pergunta: nós estamos fazendo isso? Isso é um ponto importante. Estamos caminhando aqui para o final do trimestre. Estamos falando sobre missiologia. Mas aí fica a pergunta: estamos fazendo isso? Medite e leve também essa pergunta para os seus alunos. Muito bem, então com isso nós encerramos aqui, né, essa videoaula. Vamos para a nossa conclusão, né, que a gente gosta sempre de ler a conclusão, porque é um apanhado do que o pastor, o comentarista, ele fez daquilo que ele queria deixar claro na sua lição, no seu comentário. Vamos aí para a conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia, as boas novas, né? A boa notícia para todo o pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Muito bem, então com isso encerramos aqui a nossa videoaula. Me despeço desejando que você continue sendo um canal de bênção para a sua igreja, para os seus alunos. Que o Espírito Santo, ele tome a sua vida para que você consiga alcançar o coração desses alunos e de toda a sua igreja. Nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir, se vivemos até lá. Até a próxima aula. A paz do Senhor. Fique com Deus.